o direito do consumidor, ele entra nessa responsabilidade médica? Tem como a pessoa ir buscar o seu direito? Essa é uma ideia que, evidentemente, não agrada o profissional de saúde, né? Tampouco ao CREMESP e ao Conselho Federal de Medicina. Tem muitos juristas que também se voltam contra isso, porque imaginam que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à área médica seria como que transformar essa relação tão preciosa, que o médico, afinal de contas, ele está lidando diretamente com aquilo que nós temos de mais precioso, que é a vida, né? A vida, a saúde do ser humano. Claro. Então se imagina que isso contribuiria para mercantilizar ainda mais a medicina. Eu não posso tratar a vida como um produto de consumo. Né? Eu não posso tratar a saúde como se fosse um objeto vendido como uma loja, num shopping qualquer. É claro que eu não estou tratando desse tipo de consumo. Tá? Mas nós podemos ainda assim considerar como uma relação de consumo no sentido de que o paciente ele procura um profissional que é um prestador de serviços e o médico se encaixa perfeitamente na descrição de prestador de serviços pelo Código de Defesa do Consumidor e o paciente se encaixa muito bem naquela relação de consumidor. Tá? Isso, é claro, sempre no sentido de proteger o paciente, né, que é a parte mais fraca, e evitando qualquer caráter de mercantilização da medicina. Isso é muito importante. E os tribunais, ainda que não se goste disso, os tribunais têm aplicado, sim, frequentemente o Código de Defesa do Consumidor aos casos de responsabilidade médica. Então quer dizer que tem sido aplicado. Tem sido aplicado, sim. E agora vamos falar um pouquinho de cirurgia estética e reparadora. Existe alguma diferença quando a gente vai levar isso para o jurídico? Existe como ver essa distinção? Há muitos profissionais, que eu falo do direito, que ao abordarem esse assunto da responsabilidade do cirurgião plástico, principalmente, eles fazem essa distinção. Eles dizem que no caso de cirurgia plástica puramente estética, que alguns gostam de chamar de embelezadora, o médico estaria assumindo uma obrigação de resultado. Ou seja, ele se comprometeu de alguma forma em deixar o paciente mais bonito, mais belo ou esteticamente mais aceitável, vamos dizer assim. Por outro lado, na cirurgia reparadora, o médico estaria trabalhando em cima de uma lesão que já havia ocorrido ou de um defeito de nascença ou resultante de um acidente, né? E o médico tentaria então reparar aquela lesão, reparar aquela deformidade e que, portanto, ele não poderia se comprometer com o resultado, mas nesse caso a obrigação dele seria de meio. O Conselho Federal de Medicina, inclusive, editou uma resolução dizendo que o médico não pode se comprometer nunca com o resultado. Que mesmo no caso da cirurgia puramente estética, a obrigação é de meio porque foge às mãos do profissional a garantia do resultado. Né? E o que eu costumo dizer é o seguinte: de fato, o médico, como diz o próprio Conselho Federal de Medicina, ele não pode se comprometer com o resultado. Mas se ele não pode, ele que não se comprometa. Porque se ele prometer um determinado resultado ao paciente, automaticamente ele está assumindo essa obrigação e vai ter que cumprir. Aí tem que cumprir.